Linda! Boa tarde, todo mundo. Não sei o que aconteceu, tava aqui falando, mostrando todas as coisas pra vocês aqui e o trem do nada me fechou e sumiu. Eu não sei o que tá acontecendo. Pra quem já me acompanha, acho que vocês já viram que na semana passada eu tive um problema com o meu celular. Olá, Cá, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu não sei, gente, eu abri a live já fazia uns 15 minutos que eu tava aqui falando várias coisas legais pra vocês, e uma retomada no que a gente viu na semana passada, e de repente o Instagram fechou, a live foi embora, não sei o que aconteceu. Mas estamos de volta aqui falando sobre alguns tipos de preparo, alguns alimentos que a gente pode incluir na nossa alimentação aí. Eu vou dar uma retomada rapidinho ali do que eu já tinha falado, não sei o que houve, porque não ficou gravado, porque eu perdi, então aí vai ficar gravado para quem quiser, né, assistir depois. Então, na semana passada a gente falou sobre as categorias de alimentos de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia super, super conceituado, muito bem falado, inclusive, né, lá fora, e que está disponível para qualquer pessoa gratuitamente na internet, no Google. Você só digita lá Guia Alimentar para a População Brasileira, e aí você tem o documento em PDF para você baixar, e aí lá a gente tem as orientações, de acordo com o Ministério da Saúde, do que a gente deveria comer, né? O que seria melhor para a gente ter uma saúde, né, mais fortalecida aí. E nós, na semana passada, eu mostrei para vocês as 3 categorias, né, mais importantes ali que o documento traz. Então, a primeira são os alimentos in natura ou minimamente processados. Depois a gente tem os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados, né? E o que o guia diz é que nós deveríamos comer, né, a base da nossa alimentação deveria ser de alimentos in natura e minimamente processados, né? Ou minimamente processados. Eu fiz um post, então tá lá no feed pra vocês, tem lá o que são alimentos in natura, o que são alimentos minimamente processados, os processados e ultraprocessados. Então, os processados a gente deveria limitar o consumo, então usar ali, né, que são coisas mais enlatadas, coisas que a gente tem ali, né, como base o alimento in natura, mas aí é adicionado algum sal, açúcar, algum tipo de óleo para conservar aquele alimento. Então a gente pode consumir de uma forma mais limitada, e depois a gente tem os ultraprocessados, que são invenções, criações da indústria, que não existem na natureza, não são coisas que o nosso corpo pode metabolizar aí. Então a gente falou desses 3 grupos. Nós temos também, né, o que o guia traz pra gente também sobre o açúcar e o óleo, que é um outro grupo, e aí a gente pode sim consumir de uma forma mais reduzida. E como a nossa base deve ser de alimentos in natura e minimamente processados, eu trouxe pra vocês o que eu tenho aqui em casa, e eu tava linda, plena, maravilhosa, falando aqui um monte pelos cotovelos, de repente a live fecha. Vamos que vamos. É isso aí, é vida real, né, gente? Vamos que vamos. Então, assim, por ser o mais importante, eu trouxe pra vocês o que eu tenho aqui pra mostrar, né? E aí dar algumas dicas pra vocês de preparo. Então, eu tava mostrando pra vocês alguns tipos de leguminosas, que pra mim, um dos grupos mais importantes pra gente consumir, porque eles têm muitos nutrientes, muitas vitaminas, extremamente ricos em proteína. Então, é o alimento mais proteico do reino vegetal que a gente tem. Tem várias propriedades que protegem o nosso corpo de doenças e alimentam as bactérias do nosso intestino. Eu estava falando justamente disso. Então, por que a gente deveria revezar e variar o consumo dessas leguminosas? E o que são as leguminosas, né? São os tipos de feijões, de ervilha, lentilha. E eu trouxe aqui e mostrei pra vocês. Esse aqui é o feijãozinho moyashi, um feijãozinho menorzinho, ó. Esse aqui é o azuki. É um outro tipo de feijão. Esses dois são bem usados na culinária oriental. E aí eu tava falando de como a gente pode usar na nossa alimentação. Mas eu vou mostrar pra vocês então os outros. E aí eu resumo o como que a gente pode usar.
Aí a gente tem aqui, ó, essa lentilha, que é uma lentilha vermelha ou rosa, dependendo do lugar, você pode chamar de rosa ou laranja. E ela não tem casquinha. Então, ela é maravilhosa, porque você pode, não precisa deixar tanto tempo de molho e você pode só dar uma refogadinha ali, rapidinho, e ela já tá pronta. Você pode fazer creme, você pode usar ela para fazer um caldo, molho. Então, às vezes, eu não consegui me programar, não consegui deixar leguminosa de molho, feijão. Eu tendo essa lentilha, só dou uma lavada boa nela, na hora ali, 5 minutinhos refogando, ela já tá pronta, porque ela não tem casquinha, então ela é molinha. E é super fácil de digerir, ela é maravilhosa. Aí a gente tem a lentilha verde, que é a canadense, né, se eu não me engano. E aí é a mais comum, que eu acho que as pessoas geralmente consomem no fim do ano, assim, datas comemorativas. O feijão, né, que aí a gente tem feijão preto, feijão branco, feijão rajado, feijão fradinho, tem vários tipos de feijões. Feijão vermelho. Esse fim de semana a gente comeu o vermelho. Então, além deles, a gente tem o famoso, vou mostrar aqui, grão de bico. Eu geralmente compro grão de bico e as lentilhas em lojas de produtos naturais. Principalmente alguns tipos de feijões mais diferentões, assim, que nem essas lentilhas, esses outros tipos, a gente não encontra no mercado. Então a gente compra em lojas de produtos naturais e o bacana é que você pode escolher a quantidade que você quer. Então, se você quer uma quantidade maior, menor, e acaba ficando mais barato. Aí, dependendo do valor, quando eu vou ao mercado, se eu acho um valor legal, eu pego também o grão de bico. Senão, eu também compro em lojas de produtos naturais ou no mercado municipal. Então, hoje eu comprei esse aqui. É uma marca X, assim, eu não olho muito marca. Eu só dou uma olhada nos grãos mesmo, vejo, né, o valor que é mais interessante e aí eu pego o que for melhor. Então a gente tem, além desses aqui, né, então feijões, vários tipos, tem a lentilha rosa, a lentilha verde, tem grão de bico, temos a ervilha também, pode ser a fresca, né, essas congeladas também que vem no pacotinho que a gente também pode usar, que são super práticas. Também temos a ervilha seca ou a partida que você compra ali também em loja de produtos naturais e aí você, né, deixa de molho e depois cozinha. Então tem uma infinidade de tipos de leguminosas pra gente incluir. E por que a gente deveria variar, né? Porque a gente tem bactérias no nosso intestino que consomem tipos específicos de alimento. Então, se eu não como lentilha rosa nunca na vida, uma pessoa que não come a lentilha rosa, ela não tem as bactérias que se alimentam dessa lentilha, e eu tenho. E por que é interessante a gente ter mais bactérias, né? Porque essas bactérias boas que vão se alimentar desses tipos de comidas que a gente come, conforme elas vão digerindo, elas vão processando esse alimento, elas produzem substâncias que protegem o nosso corpo, que ajudam, né, atuam no sistema imunológico, que melhoram, né, a capacidade de defesa, enfim, protegem contra câncer do cólon principalmente, os feijões são maravilhosos. Então, assim, é interessante que a gente tenha essa variedade, a gente não precisa esperar datas comemorativas, a gente não precisa esperar fim de ano para testar alguma coisa diferente. Então, vocês, né, se consomem carne, podem pegar uma quantidade menor. Aqui a gente não consome carne, então eu consumo as leguminosas no lugar da carne, porque se a gente for pensar no reino vegetal, as leguminosas são os alimentos que têm maior teor de proteína. Então, além do feijão que geralmente a gente faz, meu marido gosta muito de comer arroz e feijão todo dia, e aí a gente varia nos tipos de arroz e nos tipos de feijões. Eu uso também a leguminosa de outras formas de preparo, como se fosse a mistura ali, né? Então, o que eu gosto de fazer? Primeiro, gente, leguminosa é muito importante deixar de molho. A gente precisa deixar ali pelo menos 8 horas, dependendo do clima, que nem no inverno, geralmente a gente deixa mais tempo.
porque elas demoram mais para tirarem os antinutrientes que elas têm, que são substâncias que a próprio grão, a própria planta produz para se proteger ali no meio ambiente, mas que se a gente consome em excesso, eles podem acabar prejudicando a nossa digestão e a absorção de outros nutrientes daquilo que a gente come. Então tem gente que às vezes come feijão e fala, nossa, fico com gases, fica rotando, não cai, fica pesado, porque geralmente não deixou de molho, não fez o demolho por causa dessas substâncias aí. Então se a gente consome muito, isso pode causar desconforto e prejudicar a absorção do alimento. Então não adianta a gente ter um alimento super nutritivo, extremamente rico ali, se a gente não souber preparar. Porque daí, além de você não aproveitar tudo que ele tem de bom, você ainda deixa de absorver o nutriente de outras coisas que você está consumindo junto com ele. Então você come um arroz, feijão, come salada, faz assim um assado maravilhoso, e aí você não consegue aproveitar porque a sua digestão está sendo prejudicada pelo feijão ali, a leguminosa que não foi bem preparada. Então tem que deixar de molho. E aí a gente pode deixar os feijões aí por 24 horas tranquilamente. E aí você vai trocando a água, né, a cada 6, 8 horas, dependendo do clima. Se tiver muito calor, você pode deixar dentro da geladeira. E sempre com um meio ácido para ajudar a liberar essas substâncias. Você vai ver que conforme for passando, né, as horas ali na água, vão formando bolhas, né, umas bolinhas. E essas bolhas são os fitatos, né, esses antinutrientes que causam problemas ali pra gente digerir. Então aí a gente tira, coloca outra, põe um limãozinho ou um vinagre, né, uma colher de vinagre, ou espreme um limão e aí deixa ele lá. Ele vai cozinhar melhor, né, levar menos tempo para cozinhar. E aí essas substâncias, a maioria, né, delas a gente descarta, então não vai ter problema para digerir. Então, como que a gente pode preparar, gente? Então, os feijões, que nem o azul que o Monhache que eu mostrei pra vocês, eles não são feijões que formam aquele caldo grosso, sabe? Que a gente gosta, assim, pra comer com arroz. Então, eles ficam ótimos pra fazer mais sequinho, como um refogado com brócolis, a gente pode fazer com abobrinha, com chuchu, com outros tipos de legumes. A gente pode fazer deles também, processar depois de cozido e refogado. Aí você tempera, né, da forma como você quiser e processa no processador. Aí você pode fazer uma pastinha com ele para comer com torrada, com pão, enfim, na panqueca. Ou fazer bolinho também. Então a gente pode misturar ali com alguma verdura, né? Uma couve, uma chicória, um almeirão. Então você pode picar, refogar tudo junto, processar e fazer um bolinho. Então tem diversas formas de preparar. Saladas, a gente pode fazer farofa. Então, principalmente os menorzinhos, as lentilhas ficam ótimas com um molho de tomate bem grosso, como se fosse uma bolonhesa. E aí você pode usar esse molho para rechear uma batata. Você pode usar esse molho para o macarrão, para lasanha. Então a gente não ficar preso a uma forma específica de preparo, a uma receita, porque há uma técnica, porque na cozinha a gente não tem, a não ser que você trabalhe com isso, né? Mas a gente não tem certo e errado. A gente tem resultados diferentes, de repente, daquilo que a gente estava esperando, mas não é certo nem errado. Então a gente pode usar. A gente olha para o alimento, se conecta com ele, fala de que jeito que eu quero comer isso? Eu quero comer mais sequinho? Então eu vou dar uma refogadinha só com um pouquinho de água para terminar de cozinhar. No caso da lentilha rosa, por exemplo, que não precisa nem deixar ela em imersão, porque ela é super, super rápida. Eu quero ele mais cremoso, então de repente eu posso cozinhar um inhame, que eu amo, e aí bater ele no liquidificador e colocar junto com a lentilha e fazer um creme ali, como se fosse um estrogonofe. A gente pode fazer um estrogonofe com um grão de bico, por exemplo, que é um grãozinho maior. Cozinha, coloca lá, bate o inhame, bate uma batata, né? Faz um creme, coloca mostarda, coloca tomate picadinho. E aí o cogumelo, se vocês gostam também, você pode colocar e você forma aquele creme mais grosso para comer, come com uma batata palha, com arroz, com feijão. Então tem várias formas. A gente pode fazer pastinho com o próprio grão de bico. Tem um post com ideias de formas que você pode fazer, né? Preparar o grão de bico. Então dá pra processar e fazer pastinha com gergelim, que aí a gente forma um hummus, né, que a gente chama hummus, sei lá.
Pode fazer hambúrguer de grão de bico. Você pode usar ele também para rechear, colocar na lasanha, no macarrão, fazer um caldo maravilhoso com mandioca. Gente, olhar para o alimento e ver de que forma que eu quero comer esse alimento. E aí você vai preparando do jeito que você acha melhor. Então esse é o primeiro grupo. Depois eu vou postar para vocês, né, um resumão dessa live com algumas dicas e alguns temperos que a gente pode usar. No caso das leguminosas, além do demolho, né, de deixar elas de molho ali, para reduzir, né, esses fatores antinutrientes aí, a gente também pode usar louro, pode usar cominho, alguns tipos de pimenta, a cúrcuma, porque esses temperos vão ajudar na digestão, além de trazer sabor, e vão trazer mais propriedades ali terapêuticas, né? Proteger o nosso sistema ali, ajudar na absorção dos nutrientes, né? A pimenta super ajuda, a cúrcuma tem propriedades anti-inflamatórias, então são maravilhosos para serem usados, além do alho e da cebola que todo mundo já usa, né? Bom, então, depois das leguminosas, dentro desse grupo, né, in natura e minimamente processado, a gente tem a combinação perfeita, que são os cereais, né? E aí a gente tem também diversos tipos de cereais. Então, deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu não sei nem onde eu coloco meus trem aqui. Eu tenho aqui um que eu fiz hoje no almoço. Depois vocês dão uma olhadinha lá nos meus stories que eu postei pra vocês. Um feijão, um arroz, uma mistura de arroz cateto com arroz integral que eu comprei. Assim como as leguminosas, a gente também tem vários tipos de cereais, vários tipos de arroz. Então a gente tem arroz negro, arroz vermelho, que pela visão do Ayurveda é um dos tipos de arroz mais nutritivos, né, melhores que a gente tem para consumir e é de fácil digestão. O arroz negro é um arroz muito gostoso ali. Quanto mais escuro for o alimento, mais antioxidante ele tem, ou seja, mais ele vai proteger as nossas células de envelhecimento, de morrerem ali, né? Então é muito legal a gente revezar, né? Fazer esse revezamento. Então esse é o cateto com o vermelho. Eu fiz hoje um risoto com ele. E aí a gente também pode cozinhar com diversos tipos de temperos. A gente pode colocar talos, né? Os talos de alimentos que geralmente vão pro lixo, que são super nutritivos. Então um talo da rama ali da cenoura, da beterraba, do brócolis, a gente pode picar, do espinafre também e colocar junto. Então cada dia você faz um arroz diferente com vegetais diferentes, temperos diferentes, trazer propriedades diferentes e estimular o nosso corpo de outras formas, né? Então, assim, o arroz que a gente tem é esse aqui. E eu deixei aqui o que a gente usa em casa também. Ai, a gente tá mexendo, né? Desculpa aí. Além dos arrozes, acho que é isso, né? Nossa, eu não consigo pegar. Aqui em casa, às vezes a gente usa o integral. Deixa eu pegar um aqui. Eu compro esse no mercado aqui, que é um arroz integral orgânico. Como o arroz orgânico, né, os alimentos orgânicos são mais caros, o que eu faço, né, que é uma dica para vocês também? Eu misturo com o convencional. Então fica uma opção para vocês também, vocês podem misturar. Aqui vem 1 quilo e vem 2 pacotinhos separados de meio quilo, fechadinhos assim, embalados a vácuo. E aí, o que eu faço? Eu misturo com o parbolizado. Então, a gente compra o saco grande do parbolizado, e aí não tem uma marca específica, eu vejo lá no mercado, que tá mais interessante. E aí eu misturo esse arroz com o parbolizado. E aí, de novo, a gente vai usando. Cada dia a gente faz de um jeito. Então tem dia que a gente faz com cenoura, tem dia que a gente faz com brócolis, tem dia que a gente tempera com cúrcuma, tem dia que a gente tempera com gengibre, tem dia que é só alho e cebola. Então a gente vai fazendo essa variedade, né? E aí tem dia que a gente come um arroz negro, tem dia que a gente come um arroz vermelho. Hoje a gente comeu esse cateto com o vermelho integral.
Então a gente vai variando. Deixa eu ver se eu consigo pegar o parbolizado aqui. Ai, gente, não vai rolar, porque ele tá muito lá no fundo da caixa. Além dos tipos de arroz, a gente tem a quinoa. Então aqui eu tenho um pouquinho, que também é um cereal e é super proteico. Os cereais e as leguminosas são grãos super adstringentes. Então eles são mais secantes, eles têm essa propriedade de secar ali. A quinoa é extremamente adstringente, então para quem precisa reduzir tecido, gordura, quer emagrecer, é um alimento maravilhoso e dá pra gente fazer salada, dá pra gente fazer risoto, porque ela fica mais cremosa, dá pra fazer como se fosse um tabule, sabe? E aí mistura tomate, cenoura raladinha, cheiro verde, cebola crua picadinha ali, você depois de cozido. Então a gente tem grão e flocos. O flocos a gente pode consumir por cima de frutas, assim, saladas também. Para fazer uma panqueca, você pode colocar também flocos no bolo. Agora o grão a gente precisa cozinhar. Dá para fazer bolinho, então depois de cozido você processa e aí faz um bolinho, leva para assar. Fica super gostoso, com alho poró e tomate, fica super gostoso, super saboroso e ela é super proteica também. Então a gente tem a quinoa, a gente tem também o amaranto, que também é um cereal, e aqui você encontra também ele em grão ou flocos. Esse aqui, dá pra vocês verem? É o em flocos. Então eu uso bastante, às vezes, por cima das frutas, quando a gente vai comer fruta. Em panqueca também, faço panquequinha, eu coloco um pouco dele. Às vezes em vitamina eu uso amaranto também. Uso... que mais? Bolo, às vezes. Enfim, a gente tem vários tipos de opções aí para preparo. Que mais de cereais, gente? Aí a gente tem as farinhas, né? Que são feitas das leguminosas e dos cereais, que a gente também pode consumir. E as farinhas a gente pode fazer, tanto usar para fazer pão, para fazer bolo, para dar liga em hambúrguer, em bolinho, que a gente pode colocar. Então tem a farinha de grão de bico, que é ótima. A farinha de feijão branco também é super bom. Tem a farinha de arroz. A própria a farinha de aveia também é um outro cereal que é maravilhoso para dar liga no bolo, para engrossar caldo. Então, ao invés de a gente usar amido ou a farinha de trigo, a gente pode usar a aveia, que é super nutritiva, também tem um teor de proteína legal, tem ali bastante fibra, né, para alimentar as nossas bactérias boas. Então, assim, é sucesso. Vários tipos de cereais a gente tem, que também podem ser consumidos de diversas formas, não tem certo e errado. A gente olha e vê, nossa, eu quero consumir um creme, então eu faço a quinoa, por exemplo, ou tem um painço também que eu não trouxe para vocês verem, que é muito parecido com a quinoa. Ele é um grãozinho assim. E eu gosto muito de fazer patê com ele. Então você cozinha, depois processa, coloca no liquidificador com um pouquinho de água. E aí põe alho, cheiro verde, azeitona, se você gosta. Então você tempera ele, né, com orégano, com o que você quiser. E aí tem uma pastinha para você comer com pão, para você comer na panqueca. Gente, dá para fazer inúmeras possibilidades aí. Tem inúmeras receitas. Certo? Tá muito rápido? Tá fazendo sentido? Como é que tá isso pra vocês? Vão me falando aí qualquer coisa, gente. Eu tô com, como é que chama? Um suporte novo, daí ele fica balançando. Preciso arrumar isso. Depois, a gente tem as hortaliças. E eu trouxe o que eu tenho em casa aqui pra vocês, né? Então, a gente tem abobrinha. Tamanho dessa abobrinha, ó. Hoje eu fiz abobrinha recheada, então eu cortei ela no meio, tirei a polpa, tá lá nos meus stories, vocês podem olhar. Tirei a polpa, misturei a polpa no arroz, que eu fiz um risoto, e aí eu levei essa abobrinha com um pouquinho de alecrim, sal e azeite pro forno,
Depois eu fiz a lentilha rosa que eu mostrei pra vocês, refogada com espinafre e um creminho de chuchu. E usei essa lentilha pra rechear a abobrinha. Ficou sensacional. Eu usei pra temperar um pouquinho, se eu não me engano, de coentro, pimenta do reino e páprica defumada. Foi isso que eu usei. Então os temperos também são ótimos porque além de trazer um sabor maravilhoso, ajudam muito na digestão e tem inúmeras propriedades terapêuticas aí para o nosso organismo. É maravilhoso. A gente tem aqui a batata doce roxa, não sei se vocês já viram. Eu amo essa batata, ela é super cremosa e aí fica boa também para fazer assada. A gente corta, tira essa polpa também, você pode misturar, fazer um creme. Colocar, eu gosto de colocar as leguminosas, então um feijãozinho azul, que por exemplo, refogado, a lentilha refogada, você pode fazer um molho vermelho ali, bem delicioso, colocar, levar isso pro forno, fica fantástico, assim, aí a gente come algo que é extremamente nutritivo e saboroso, com prazer, né, de se alimentar. O que mais que a gente tem aqui? Alho, tem alho, cebola, gente, vocês já comeram alho assado? Alho assado fica doce, ele muda o sabor, né? Dependendo da forma como você prepara o alimento, da forma como você corta. Se você rala o alho, ele diminui aquele gosto forte que fica às vezes na boca. Então é diferente você ralar um alho e você picar o alho. E você consumir ele cru e você consumir ele assado, por exemplo. Né? Ou então ele frito ali, né? No azeite, né? Numa gordura. A cebola também, ela fica maravilhosa assada com legumes, dá um saborzinho. Você pode levar esses dois assim para assar com tomate, depois bater e fazer um molho maravilhoso. Molho com outros tipos de hortaliças, então a cenoura também fica boa, a beterraba, e aí a gente tem esse creme que você usa da forma como você quiser. Então, o que mais de hortaliça que a gente tem aqui? A batata. É isso. Eu trouxe para vocês verem também a cúrcuma ou açafrão da terra fresca, né? Ela parece, é da família do gengibre, então ela parece muito com gengibre, ó. Meu marido fala que ela parece uma centopeia, que ela tem uns negocinhos assim. E aí ela deixa a mão da gente tudo amarela, mas é muito maravilhosa. E aí a gente pode ralar, eu gosto bastante de ralar. E usar ali para fazer o arroz, para fazer o feijão, você pode temperar. Eu usei de manhã também no suco que eu tomei, então você pode cortar um pedacinho e colocar. E sempre que for usar a cúrcuma, é interessante a gente combinar com a pimenta do reino, porque a pimenta do reino, a pimenta preta, aumenta a absorção, né, a disponibilidade dessas propriedades, que é anticâncer, antifúngica, anti-inflamatória. Então a cúrcuma é maravilhosa para vários problemas ali de saúde que a gente tem, para fortalecer nossas células, né, nosso sistema de defesa aí. Então, para que essas propriedades fiquem mais disponíveis para o nosso corpo poder absorver, é legal a gente colocar um pouquinho de pimenta. Então, pimenta do reino ali, ela aumenta a disponibilidade em até 2.000 vezes, né? Então, fica ali disponível para o nosso organismo poder absorver. Então, usem cúrcuma com um pouquinho de pimenta. Não precisa usar um monte, põe só uma pitadinha ali para aumentar essa absorção. O que mais, gente? A gente tem também as frutas. Temos as frutas. E aí, o que eu tenho de fruta hoje pra trazer? Fruta é uma coisa que geralmente a gente come assim, só crua, né? Mas a gente também pode fazer assada. A gente pode picar e aquecer com óleo de coco, uma manteiga, que ela fica um sabor amanteigado. A gente pode usar outros temperos, a canela, cravo, cardamomo, que são temperos que, além de trazer um sabor, né, das especiarias, vão ajudar na digestão dessa fruta, desse alimento, e aumentar a quantidade de antioxidantes que ela tem, né? Então a gente tem também a maçã. A gente pode picar, colocar no mingau, a gente pode colocar no bolo, a gente pode usar para adoçar outros tipos de preparo. Então, eu quero fazer um suco, mas eu não quero colocar açúcar.
nada, né, que vai estragar ali aquele suco, então eu posso usar a maçã, posso usar outras frutas para adoçar. A banana, que eu tenho aqui também, que inclusive a gente pode usar com a casca para fazer bolo, fica maravilhoso. Você pode usar a casca e fazer como se fosse uma carne, sabe? Aquela carne seca, desfiar essa casca. Então você desfia com um garfo e aí deixa ela um pouquinho de molho numa água com limão, uma meia horinha ali, só para tirar o amargor. E depois refoga, coloca tempero. Como ela não tem muito sabor, fica do sabor dos temperinhos que você coloca ali. Então fica muito maravilhoso. E a gente pode aproveitar integralmente esse alimento. Principalmente se ele for orgânico, né? Porque se ele não for convencional, aí a casca geralmente a gente descarta porque tá presente a maior quantidade de agrotóxicos ali, né? De venenos. A gente tem também aqui maracujá. Maracujá é uma fruta que eu não gosto muito, assim, não sou muito fã. Mas de vez em quando eu consumo e aí dá pra fazer calda dela, né? Na frigideira ali com cardamomo, fica bem gostoso. E aí a gente pode colocar um néctar de coco. E o cachorro tá querendo comer minhas coisas aqui. Que mais? A gente pode fazer um mousse com ele, pode usar bolo, tem receita no meu feed de bolo de maracujá. Então, dá pra fazer como se fosse um mingau e colocar, vai ficar um creme assim de maracujá com um pedacinho de chocolate derretendo, fica maravilhoso. A gente pode fazer uma calda e colocar por cima de uma panqueca de aveia. Então tem muitas possibilidades, gente. Então maracujá eu gosto de usar assim. Suco, eu já tomei muito, né? Teve uma época que eu era louca do maracujá com leite. E aí agora, não sei, depois de um tempo a gente tem fases, né? Que a gente quer consumir muito uma coisa, depois muda. O nosso paladar também vai mudando. E aí, por último, dentro desse grupo dos in natura e minimamente processados, a gente tem as oleaginosas, que eu acredito que é um grupo de alimentos que é pouco consumido pela maioria das pessoas, né? Eu não sei se por ter, de repente, né, alguns tipos de oleaginosas terem um valor agregado um pouco mais alto, ou por não serem muito bem conhecidas também, não são tão consumidas. Então a gente tem as castanhas, aí eu tenho a castanha de caju, que é uma das que eu mais consumo. Então eu gosto muito de fazer creme com ela, fazer ela junto com o inhame cozido, né, e batido no liquidificador, forma um creme branco maravilhoso, que fica sensacional. Dá pra fazer ela fermentada como se fosse um iogurte. Dá pra fazer doce de leite com ela. Dá pra fazer leite. Se a gente fizer o leite, deixa ela de molho da noite pro dia. E aí você, né, descarta essa água, bate com... A proporção vai variar muito da consistência. Se eu quero um leite mais grosso ou mais raso, né? Mais ralo ali. E a gente pode colocar geralmente, né, uma xícara para 3 de água de castanha para fazer esse leite. Então, bati, depois de deixar de molho para ela ficar mais molinha, bati no liquidificador, coei, eu tenho leite que eu posso usar, e aí eu posso fazer mingau, posso fazer um chocolate quente com ele, eu posso usar em bolo, em panqueca, e aí o resíduo, que é o que sobrou, né, daquilo que a gente coou, você pode temperar com cheiro verde, com alho, com cebola, e aí fica como se fosse uma ricota, fica muito, muito gostoso, dele e das amêndoas também. A gente tem castanha de caju, castanha do Pará, noz pecan, a noz normal, a gente tem castanha baru, pistache, avelã, tem vários tipos de oleaginosas, mas a gente também tem as sementes que também entram aí no grupo, né? E esse grupo é muito interessante, muito bacana da gente consumir, porque eles têm um alto teor de gordura boa, que vai proteger o nosso cérebro. O nosso cérebro consome bastante gordura, ele precisa de bastante gordura para se manter funcionando, né? Para ser saudável, e de gordura boa. Então, as sementes e as castanhas aí, né, são excelentes para essa função.
E as sementes são mais baratas. Eu trouxe aqui a de girassol. E aí a gente pode também fazer molho pesto com ela. A gente pode substituir em bolos que vão farinha de amêndoa, farinha de castanha, as farinhas que são mais caras, a gente substitui perfeitamente com a farinha de semente de girassol. Ai, Ju, mas eu não acho para comprar farinha de semente de girassol. Não, mas você compra a semente, que é super baratinha. Eu tô sem o saco dela aqui. E você processa ela no liquidificador. Deixa, né, o liquidificador bem sequinho. Coloca a quantidade que você for usar, uma xícara, por exemplo, de farinha. Coloca uma xícara de semente, processa, você vai ter a farinha ali que você usa tranquilamente no bolo e fica maravilhoso. Inclusive o bolo de morango com chocolate que eu fiz pro aniversário do marido, que tá no feed, inclusive, eu fiz com um pouco dessa farinha também. Eu usei farinha de castanha de caju e processei a semente de girassol e fiz a farinha também. Então tem vários tipos de semente. Tem a semente de abóbora, que é extremamente rica em proteína também. Tem a semente de girassol, tem a de linhaça, que a gente tem a dourada e a marrom. Tem a semente de gergelim, tem o branco e tem o preto, que é extremamente rico em cálcio e é um cálcio super biodisponível para o nosso organismo. Então tem vários tipos de possibilidades e a gente também pode usar para fazer leite, as sementes também. Então a gente deixa de molho, assim como a castanha de caju ou a amêndoa, por exemplo, da noite pro dia. E aí depois a gente bate, né, com água. E aí pode ser uma xícara da semente ou da oleaginosa para 3 de água. E aí se você quiser ele mais grosso, você coloca um pouquinho menos ou um pouco mais de água. E depois coa. E aí esse resíduo você pode aproveitar em outras receitas e você tem o leite ali para consumir com fruta, fazer uma vitamina, para fazer, né, como eu falei, um mingau, o que vocês quiserem. Certo, gente? Outras coisas também que entram nesse grupo dos in natura e minimamente processados são as farinhas. Aqui eu tenho a farinha de mandioca, mas a gente também, né, acho que eu falei pra vocês, né, tem os outros tipos de farinha dos grãos, né, dos cereais e das leguminosas. E aí a gente pode usar também para compor os preparos. E, por último, eu vou mostrar pra vocês alguns tipos de temperos que a gente pode usar também. Então eu não sei, né? Eu trouxe acho que os mais diferentes aqui. Eu mencionei alguns, principalmente para o preparo das leguminosas, que são grãos mais, às vezes, mais difíceis de digerir. Mas a gente tem vários tipos de temperos e aí, para quem não conhece, eu sugiro que vá experimentando aos pouquinhos, colocando, né, um pouquinho de cada ali para vocês sentindo. E os que eu uso bastante são o coentro. Então esse daqui é uma sementinha de coentro, tá vendo? Dá pra fazer chá também, eu faço bastante chá dele porque ele é extremamente digestivo, assim, ele ajuda muito na digestão. E infecções também, para quem tem infecção de urina, tem alguma inflamação, porque ele é uma erva que refresca o corpo, então o coentro também ajuda muito. Eu uso bastante. E se você não gosta do coentro da folha fresca, não se preocupe porque ele não tem sabor da folha ali. Eu também não gosto, mas eu amo o grão e o pó. Eles trazem um sabor maravilhoso ali pro preparo. Então a gente tem o coentro, que a gente pode comprar ele assim e processar e fazer o pó, ou você pode comprar ele em pó. Outro que eu uso bastante também é o meu cachorro querendo participar da live. É esse daqui que eu também acho que é o mais diferente, que a gente chama de feno grego. São os grãozinhos e o feno grego a gente precisa cozinhar. Então eu gosto muito de usar nos caldos. Eu acho que ele lembra caldo quinoa, gente. Tem muito sabor de caldo quinoa. Então para fazer um caldo, fazer um feijão, a gente põe uns grãozinhos ali para refogar e aí coloca o grão, né, e deixa cozinhar, ferver ali, ele vai ficar bem molinho, vai sumir, mas vai trazer um sabor maravilhoso para a comida. No arroz ele fica muito gostoso. E aí a gente também pode fazer chá ou usar em pó, né? Então eles são uns grãozinhos que lembram um alho frito, assim, que a gente compra, né, no mercado.
mas não tem nada a ver. E eles são ótimos para regulação hormonal. Então, para as mulheres, para menopausa, né? Para regular ciclo menstrual, então usar meia colherinha de chá ali, né, diariamente ajuda muito. Que mais? E aí eu acho que o último dos temperos, que são mais diferentes também, é o cardamomo, que também é um que eu incluí há pouco tempo, em um ano mais ou menos, na minha alimentação, que eu já conhecia, mas eu não tinha muito hábito, daí depois estudando mais a fundo eu comecei a utilizar, e aí eu me apaixonei. Eu acho ele muito gostoso, ele é bem forte, é um tempero super caro, só que é um tempero que você compra, que nem esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei 22 gramas e custou R$ 12. Ele custa 500 e pouco, o 550 que é o quilo. Mas você vai comprar um quilo, pelo amor de Deus, né? Porque isso aqui dura muito. Tem vários meses que eu tenho aqui. Então ele vem assim, cardamomo, numa baguinha. Tá vendo? E aí a gente abre, deixa eu ver se tem uma já mais abertinha, porque ela é mais durinha. Aí a gente abre, dentro tem umas sementinhas. Deixa eu abrir aqui. Ó, a gente abre assim, como se fosse uma bananinha. Dá pra vocês verem? Olha aí. Ó. Aí ela tem uma sementinha que parece um cocôzinho. E essa sementinha é extremamente aromática. Então você pode macerar ou então comprar já em pó. E aí polvilhar por cima de fruta, fica muito gostoso, né? De caldos, vitaminas, eu uso bastante em vitaminas, assim, e ela traz uma refrescância, assim, e ajuda muito na digestão de doces. Bom, eu acho que é isso, meu povo. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Então, a gente falou um pouquinho sobre todos os grupos, né, dentro dos alimentos in natura e minimamente processados. Dei algumas dicas, então, para vocês de como utilizar, fazer o demolho, usar os temperos, usar tipos diferentes de feijões, de grãos ali, para alimentar as bactérias boas do nosso intestino, para fazer com que essas bactérias aumentem ali e melhore a nossa função imunológica, né, nosso sistema de defesa ali. Enfim, várias dicas aí para vocês usarem, abusarem dos preparos. E eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Na próxima semana a gente vai falar então sobre os rótulos. Eu vou trazer alguns alimentos e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, acredito que é isso. Se vocês tiverem dúvida, comentários, sugestões, deixem depois na descrição, né, do vídeo, que vai ficar salvo, oremos. E se quiserem também mandar por mensagem no direct, fiquem à vontade. Eu adoro quando vocês interagem, quando vocês perguntam. Estou super à disposição de vocês. E espero que vocês tenham tido um pouco mais de ideias aí para diversificar a alimentação durante a semana, comer comida boa e com preparos diferentes pra gente estimular o nosso corpo de outras formas também. Certo, meu povo? Então, muito obrigada para quem esteve aqui, tem quem ficou, né, até o fim, estava presente. Desculpa para quem estava no início que caiu a live, mas aí a gente abriu uma nova, acho que tá tudo certo. E aí a gente se vê, então, por aqui ao longo da semana e na nossa próxima live do nosso projeto 447 Nutrir Consciente. Um beijo, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau, gente.